Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um super pré-prova de ceia por aqui. E eu espero que esteja tudo bacana com você por aí. E antes de mais nada, eu preciso te dizer que já são 137 edições do pré-prova ceia. E também te dizer que eu tenho o maior orgulho em ter sido o criador desses pré-provas. Outras escolas hoje também fazem esses pré-provas, não tem problema nenhum, porque o mais importante é que você receba conteúdo sempre atualizado por aqui. E, antes de mais nada, deixa eu te explicar o que é um pré-prova. Um pré-prova é uma ideia que eu tive porque eu pensei o seguinte, cara, como é que a gente pode estar perto, né, das pessoas, dos alunos, em cada um dos seus momentos de prova? Então, semanalmente eu paro e entrego aqui para vocês esse vídeo com questões novinhas que foram cobradas na semana anterior lá na sua prova do CEA. A partir de relatos do que vem caindo, né? Eventuais, poxa, não lembrei daquele tema ou daquele outro tema, eu paro e incluo todas as questões novas no meu curso e um pedaço delas, 8 questões, eu trago aqui semanalmente no nosso pré-prova para você. Lembrando também que eu sempre disponibilizo esses pré-provas em PDF lá no meu canal do Telegram, então aqui na descrição desse vídeo você vai ter o link para você entrar no meu canal do Telegram, tudo bem? Assim você tenta resolver em PDF antes de vir para cá. E logicamente, né, eu não posso deixar antes de começar também de pedir para você um joinha, um legal, um like aqui nesse vídeo. Custa nada e nos deixa bem feliz, beleza? Bora começar então, lembrando, se você tiver qualquer dúvida, chama aqui o estagiário nesse WhatsApp. Tem também outra inovação nossa, que são, não sei se você já ouviu ou não, os podcasts e as aulas em áudio lá no Spotify, no Deezer, todas as outras plataformas. Inovação nossa também. E tem também o meu Instagram, @professor Lucas Silva, onde eu entrego sempre muito conteúdo para vocês. Beleza? Bora iniciar, rapaziada? Só se for agora. Lembrando, né? Tudo questão da semana passada e nós iniciamos com uma questão do módulo de regulamentação dos órgãos do Sistema Financeiro Nacional. O estagiário está revisando as funções da CVM e ficou em dúvida sobre qual delas é realmente uma responsabilidade desse órgão. Bom, vamos lembrar aqui, né, numa página em branco, como eu sempre gosto de fazer, né? A CVM está para o mercado, assim como o Bacen está para o mercado. Como assim, Lucas? A CVM está para o mercado de valores imobiliários, assim como o Banco Central está para o mercado bancário. Então, o Bacen tem papel de fiscalizar os bancos e proteger os clientes. A CVM tem o papel de fiscalizar as sociedades anônimas enquanto emissores de títulos, ações ou títulos, né, debêntures, etc., e proteger os investidores. Então, a CVM é o Bacen, né, é o órgão executor para o mercado de valores mobiliários. Se eu pegar aqui valor mobiliário, né, no seu conceito, né, VM aqui, Comissão dos Valores Mobiliários, é algo que tem valor, ou seja, vale alguma coisa e tem mobilidade, ou seja, troca de mãos. Um valor mobiliário é algo que tem valor e troca de mãos. Então pode ser uma ação, por exemplo, uma debênture, uma nota promissória, etc. Tá? Então a Comissão dos Valores Mobiliários cuida e regulamenta, cota de um fundo, por exemplo, cuida e regulamenta desse mercado. É um órgão executor, lembrando que acima da CVM, assim como acima do Banco Central, está, né, o Conselho Monetário Nacional. Conselho que apenas dá conselhos, apenas cria normas, e CVM já é um órgão, assim como o Banco Central, repito, né, um órgão executor. Tá bom? Bora lá então ver como é que a prova pediu para nós, sem muitos mistérios. O que ela pediu aqui? Deixa eu pegar uma canetinha um pouco maior. Um verde que eu tenho gostado, tá? Vamos lá. E como a gente sempre fala, eu sempre digo para vocês, né? Não tô aqui para dar gabarito, letra C e D. Eu não tô aqui, como eu sempre faço em todas as questões dos meus cursos, explicar o todo, para você entender o porquê. Definir a meta da taxa Selic. Quem faz isso é o Comitê de Política Monetária, o Copom, né? Que é a diretoria do Banco Central. Então está fora. Pula B. C. Garantir a liquidez imediata de operações financeiras. Quem garante a liquidez é o market maker. Né, um termo, né? Market, ficou muito grande aqui, mas vai dar. Maker, tá? Market maker é a grosso modo aqui, né? O criador de mercado, entre aspas, fazedor de mercado. É aquele que tem que garantir uma liquidez mínima
para alguns ativos, tá? Não tem nada a ver com CVM isso aqui, tá fora. Supervisionária Previdência Complementar Fechada. Quem faz isso é a Previc. Previc que cuida de previdência fechada. Portanto, riscamos 3, então tem que sobrar uma, tomara que seja a correta, e é regulamentar e fiscalizar o mercado de valores imobiliários. Ela fiscaliza e regulamenta, cria regras e fiscaliza. Então, um órgão normativo e executivo, diferente do CMN, que é só normativo. Letra B de Brasil. Bora! 2. O estagiário está estudando política monetária e encontrou as seguintes informações. Semana passada que é essa, ó. A elevação da taxa Selic, a elevação da taxa básica de juros, tende a reduzir o consumo e controlar a inflação. O que acontece? Se eu subo a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, né? A taxa básica de juros, ou seja, é a base para formar todas as demais taxas, portanto, vão também subir, né? Todas as taxas de juros irão também subir, porque eu subi a base, né? Então, com isso, o crédito fica mais caro, as pessoas tendem a pegar menos grana, porque o dinheiro está mais caro. Com isso, reduz consumo, portanto, reduz sim a inflação. Então, a alternativa 1 está sim. Deixa eu pegar não tão grossa aqui, né? Aqui, a 1 está correta. 2. A redução da taxa Selic, né? Ou seja, cair a taxa Selic, ao contrário da 1, pode estimular a demanda agregada. Demanda consolidada, agregada é quando eu junto, né? Demanda total. E o crédito, perfeito, porque ao reduzir taxa Selic, que nem eu falei ali antes, eu reduzo todas as demais taxas de juros, deixando o crédito mais barato, com mais pessoas tomando crédito, ok? Então, 1 e 2 estão corretas. 3. A manutenção da taxa Selic não possui impacto sobre as expectativas inflacionárias. Não é verdade, porque se eu mantiver a Selic no patamar que for, isso logicamente vai ocasionar mais ou menos inflação, né? Por exemplo, eu estou com uma inflação alta. Se eu mantiver a Selic onde ela está, a expectativa de inflação vai continuar alta. Eu não estou dando remédio contra a inflação. Então, sem maiores dificuldades, apesar dessa pegadinha que eu tinha comentado para vocês, daí, letra B de Brasil mais uma vez, né? A elevação da Selic reduz o consumo e a redução da Selic, ao contrário, né? Estimula o consumo, demanda e o crédito. Portanto, B de Brasil para você, beleza? Bora lá para número 3. O estagiário aplicou 120 mil reais em ações com rentabilidade esperada de 10% ao ano e 80 mil em títulos públicos com expectativa de 6% ao ano. Qual é a rentabilidade esperada dessa carteira? Bom, vamos lá. O que eu tenho, né? Eu tenho 120 mil a 10%, ok? E tenho 80 mil rendendo 6%, né? Isso aqui vai dar alguma rentabilidade, isso aqui também, tá? O total disso, da minha carteira, é 200 mil reais, ok? E eu preciso saber quanto que isso rende de juros para descobrir qual a rentabilidade da minha carteira. Deixa eu pegar HP aqui. Aqui, portanto, a minha HP, nós vamos calcular justamente o quanto isso vai render de juros, né? Então, logicamente aqui 10% é fácil, né? Mas 120 mil, 12 mil, lógico, né? 10%, tá ali, 12 mil reais, ok? E aí, vamos para outra parte, 80 mil, enter, 6%, 4.800, mais 12 mil, 16.800. Eu tenho que saber o quanto que isso representa nos 200 mil, porque 200 mil é o total da minha carteira. Então, 200 mil, enter, 16.800. Vou usar essa teclinha aqui, ó, percentual do total, ok? Percentual total, 8,4%, portanto, né? Letra C de casa, 8,4%. O que eu fiz aqui é basicamente o seguinte, né? Descobrir quanto que isso aqui dá de juros, 12 mil, né? Descobrir quanto que isso aqui dá de juros, então, 4.8, 4.800, né? Chegando em 16.800. Depois é só fazer o quanto que isso representa em cima disso. Que essa é a rentabilidade da minha carteira, né?
É uma média ponderada ali, só que ela botou já em números e não em percentual da carteira. Se você se fosse usar o G6 ali, né, da média ponderada, era só ver o quanto que cada um desses valores representa no total dos 200 mil. Também poderia ser feito dessa maneira, como você achar mais simples aí para fazer essa questão, ok? Portanto, número 3, letra C de casa, resposta para você. 8,4 é a rentabilidade, né, ponderada dessa carteira. 4. O estagiário leu sobre a resolução CVM 175 e ficou confuso. Segundo a normativa, qual situação exige deliberação em assembleia de cotistas, né? Então, o que tem que ter assembleia de cotistas? CVM 175 é de fundos, né? Então, o que demanda ser chamada uma assembleia? Que tipo de alteração? Bom, vamos lá. Letra A, alteração do endereço do site do fundo. O quanto será que isso é relevante para o fundo? O quanto será que isso traz, principalmente, risco para o fundo? Pô, não me parece que isso é algo arriscado, mas enfim, vamos ver as 4 alternativas para pensarmos juntos, tá? B, nomeação de diretor administrativo. Poxa, caramba, o diretor administrativo é o administrador? Não, não é o administrador. Lembra, se eu for trocar administrador ou gestor, eu tenho que chamar uma assembleia de cotistas, porque eu estou trocando, você entrou lá confiando no administrador BTG, você entrou lá confiando no administrador Itaú. Se eu quero trocar isso, é quase que trocar o síndico, eu tenho que chamar uma assembleia. Agora, um diretor do fundo administrativo não é o administrador, é um diretor, não precisa. Então, essa aqui não precisa de uma assembleia, essa aqui não precisa de uma assembleia, pula a C e a D, caiu na prova exatamente assim, tá? Alteração da taxa Selic, isso não tem a ver com fundo, é uma palavra muito forte, né? Mas independe do fundo, não é o fundo que decide isso, né? É o Comitê de Política Monetária. Então sobra qual? Justamente e logicamente a letra C. Por quê? Se eu vou liquidar o fundo, eu tenho que chamar os cotistas para deliberarem, para que eles deliberem sobre esse tema. Pessoal, estamos liquidando o fundo por esses motivos aqui. Ou o fundo não tem capacidade de pagamento, ou o fundo hoje não tá honrando com as suas despesas, ou o fundo hoje, lembra que a taxa de administração é o percentual do seu patrimônio líquido, não consegue nem honrar com as despesas básicas desse fundo, eu não sei. Uma série de situações que podem ocorrer com o fundo. Então eu chamo vocês para uma assembleia para liquidação, fechamento desse fundo, ok? Não é tão comum, mas pode acontecer, e isso tem que ser chamado uma assembleia dos cotistas. Portanto, letra C de casa é a resposta para você. Bora? Só se for agora. E agora é a hora de a gente pedir aquela ajuda para você. Rapaziada, ajuda aí por gentileza. Deixa um like nesse vídeo. Encaminha esse vídeo para o seu grupo da agência, da cooperativa, da corretora, lá da financeira. Eu não sei onde você trabalha. Ou encaminha para alguém que quer entrar no mercado financeiro. Porque assim, como você sabe, os pré-provas, eles são questões que eu paro semanalmente para entregar isso para você. Para um trabalho de criação de questões. Toda semana eu coloco questões novas no meu curso. Um pedaço delas eu sempre coloco aqui nas pré-provas gratuitamente para vocês. Ou seja, isso é uma forma de a gente entregar conteúdo gratuito. Como é que você pode nos ajudar? 1, se inscrevendo no canal. Se não está inscrito, se inscreva aí, por favor. E 2, deixando um joinha, um legal, um curtir, custa nada. E você nos deixa um recado assim, caramba, continua aí, Lucas. Continua porque tá legal para mim. Além de mostrar para o YouTube que nosso conteúdo é legal, assim o YouTube entrega isso para mais pessoas também, ok? Então a sua contribuição é bem tranquila. Deixa um joinha aí, deixa um legal. A gente fica bem feliz quando a gente recebe o seu like. Bora? Bora lá! O estagiário estudou Previdência e afirmou. 1. O PGBL permite dedução de até 12% da renda bruta anual na declaração completa. Bom, ó, PGBL tem um P de pode deduzir, então tudo que eu colocar no PGBL, né, limitado até 12% da minha renda bruta anual, eu posso deduzir pode ser uma despesa dedutível no imposto de renda. Então vamos supor que eu tenha 100 mil reais de renda bruta anual. Eu posso deduzir até 12%, ou seja,
Se eu colocar no PGBL 12 mil, isso aqui vira uma despesa de 12 mil para mim. Ou seja, eu aplico lá no PGBL e isso vira uma despesa para reduzir a minha base do imposto de renda, né? Junto com outras despesas que eu terei. Então, ela é uma despesa dedutível. Só que eu só posso ter despesa na declaração completa, porque na simplificada eu não vou discriminar as minhas despesas, tá? Então, sim, o PGBL permite até 12% quando eu declarar pela minha declaração completa, beleza? Legal. 2. Então, o PGBL pode deduzir. Tá, mas qual a desvantagem? Porque lá no resgate tem que ter vantagem e desvantagem. O imposto de renda incide sobre o valor total. Putz, é sobre o total. Já o VGBL, vixe, não posso deduzir. Qual que é a vantagem dele? Que lá no resgate, o IR incide sobre os juros, somente sobre o quanto mais rico eu fiquei. No PGBL incide sobre o total e no VGBL incide sobre os juros. Ok? Então a 2 está certa, né? No VGBL, apenas os rendimentos sofrem tributação no resgate, né? Tá certo. PGBL tributa sobre o total, VGBL sobre a rentabilidade. 3. Tanto PGBL quanto VGBL possuem cobertura da FGC. Não, isso aqui está errado, tá? Previdência não tem FGC, porque Previdência nada mais é do que um fundo. Porém, é um fundo voltado para a aposentadoria. E fundo, eu não presta atenção, entende a lógica. O FGC, ele honra o risco de crédito. Fundo garantidor de crédito, que é quando eu te empresto dinheiro e você quebra. Ó, você não tem crédito para me pagar. Te emprestei dinheiro, você quebrou. Fundo não é empréstimo. Fundo, eu te dou o dinheiro para você cuidar para mim e você me devolve. Então, você não é um empréstimo que eu faço para você, você faz o que você quiser. Quando eu compro um CDB de você, do banco, né? Eu estou emprestando dinheiro do banco. Tem risco de crédito, tem FGC. Fundo é um serviço. Ele faz um serviço de gestão de recursos para mim. Ok? Então não tem FGC. Nenhum fundo. Tá bom? Letra C de casa é a resposta para você. Bora? Bora! 6, perdão. Questãozinha que deu uma embananada aí, mas vamos lá que dá para resolver. O estagiário comprou 200 ações a R$20 cada e também comprou 2 contratos de opções de compra. 100 opções, 100 ações cada. Com strike de 22, pagando prêmio de 1,50 por ação. No vencimento, o preço da ação estava 25. Qual o lucro da operação? Ai, Lucas, calma. Olha só. Vamos por partes aqui. Primeira operação, tá? Comprou 200 ações a R$20. Então, assim, aqui é a compra, ok? Na venda, vou pegar aqui e botar tudo de cores diferentes, tá? Então, compra, quando eu fui debitado, 200 ações a R$20, ok? Aí eu vendi, fui creditado, portanto, né? As mesmas 200 ações a R$25, ok? Essa aqui é a primeira operação que eu estou fazendo. Portanto, eu tive um lucro, né, nas 200 ações de R$3, ok? Opa, R$3, valeu. De R$5, né? R$5. Comprei por 20, está aqui. Vendi por 25, está aqui. Ok? Tô uma por vez, tá? 200 ações, que foi a quantidade de ações, vezes R$5. Já tenho aqui um lucro, vou anotar aqui em cima aqui, um lucro de R$1.000. Concordam? Lucro de R$1.000, né? Das minhas compras e vendas normais ali. Beleza, agora vamos ver as opções, tá? Deixa eu ir pintando aqui, tá? Vamos ver agora da parte das opções. Nas opções, é o seguinte, eu comprei 2 contratos de opção. De compra, né? Cada contrato são 100 ações. Ou seja, é equivalente
a 200 ações, ok? 200 ações também, tá bom? O strike dessa ação, ou seja, o preço de exercício dessa opção, melhor dizendo, é de 22. Ou seja, eu exerço por 22. Pago o prêmio de 1,50. Para ter, quando eu peguei essa opção, eu paguei prêmio de 1,50. Essa opção de compra. Paguei 1,50 para ter esse direito. Direito de comprar a ação por 22. E lá no vencimento, a ação estava a 25. Ok? Então, o que acontece? O que essa opção está me dando direito? De comprar, é uma opção de compra por 22, que é o strike. Para ter esse direito, eu paguei 1,50. E lá no dia do exercício, eu podia vender por 25. Ou seja, eu dei lucro de R$3 por ação, menos o prêmio de 1,50. Tive um lucro final de 1,50 por ação. 1,50. Lucas, onde é que veio esse 1,50? Calma, vamos de novo. Essa opção me dava o direito de comprar uma ação por R$22. Ok? Ok. Na data do exercício, ela estava valendo 25. Ou seja, comprei por 22, vendi por 25, ganhei 3. Só que eu paguei 1,50 por essa opção. Ou seja, o meu lucro é 1,50. Então, eu tive lucro de 1,50 por ação, né? Depois de exercer essa opção aqui. Ok? Legal. E aí, quantas foram mesmo? 200, lembra? 200. Então, 200 vezes 1,50, ou seja, R$300. Mais 1.000 que eu já tinha ganhado no mercado à vista, né? Da ação pura, 1.300, portanto. Ok? Simples assim. Então, qual foi a opção 1? Comprei a ação por 20, vendi por 25. R$5 de lucro. Ok? Vezes 200 ações, R$1.000. Qual foi a operação número 2? A da opção. Que eu exerci por 22, vendi por 25. Lucas, lucro de 3. Não, porque eu lembro que eu tenho um prêmio, para ter esse direito, eu paguei um prêmio de 1,50. Portanto, lucro de 1,50, porque eu pago um prêmio para ter essa opção. Ok? São duas operações diferentes. Aí, vezes 200 opções, né? Porque eu comprei 2 contratos, tá aqui, né? Comprei 2 contratos e cada um eram 100 opções, 100 ações, perdão. Então, são 200 ações que eu exerci. Tá bom? B de Brasil para você. 7. O estagiário está estudando gráficos e aprendeu sobre resistência e suporte. Se o preço de uma ação rompe o nível de resistência, isso geralmente indica o quê? Bom, pessoal, análise gráfica aqui, tá? A gente pega historicamente o seguinte, olha, a ação vai se comportando assim, tá? Ah, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Aí, na análise gráfica é o seguinte, vamos supor, olha, aqui é mais ou menos R$10, aqui é mais ou menos R$4, e assim ele vai, tá? Então, quando chega aqui em R$4, normalmente a ação começa a subir. Por quê? Porque a galera, putz, R$4 para essa ação é barata. Começa um monte de gente a comprar, porque ela tá teoricamente barata, e ela começa a subir, até chegar perto dos R$10. Poxa, R$10 tá caro, hein? R$10 para ela é muito caro historicamente. Começa a vender. O que acontece? Começa a cair. Aí bate aqui em 4 de novo, começa a subir e assim vai. Só que se o mercado todo considera que R$10 é um preço mais ou menos caro, sempre que ele bate aqui, ele tende a cair. Então ele vai lá em cima, bate e cai. Então, para análise gráfica, a parte de baixo, quando ele vem aqui para baixo, ó,
Aqui embaixo é um suporte. Eu brinco com isso na aula, lembra? O suporte fica embaixo, suportando. E em cima é a resistência. Lembra que eu brinco na aula, até quem tinha chuveiro elétrico, tem que trocar a resistência. A resistência do chuveiro fica em cima, ó. É uma resistência para subir. A resistência do chuveiro é lá em cima. Quando ele rompe essa resistência, rompeu os 10. Vai embora para 14, 16, 18. Então, quando rompe a resistência, que está lá em cima, né, resistindo para subir, tem uma tendência de alta. Tende a furar a bolha, digamos assim. Né? Tendência de queda, se ele perdesse o suporte, né? Estabilidade quando não está andando e desvalorização imediata não faz sentido também. Tá bom? Então, suporte embaixo te suporta, resistência em cima. Resiste para subir. Tá? A de amor para você. 8. O estagiário leu sobre o código de distribuição da Ambima e destacou. 1. A publicidade de produtos deve ser sempre clara e não induzir o investidor a erro. Bom, cara, aqui é meio conceitual, mas perfeito, né? Eu tenho que ser sempre claro. O que é o código de distribuição? É como o produto deve ser distribuído, vendido, né? Investidores private, que são aqueles com mais de 5 milhões, segundo a Ambima, tem bancos que é 8, 10, 12, tá? Mas para a Ambima, para ser private, pelo menos 5. Já foi 3, já foi 1, agora é 5. Estão dispensados do código. Perfeito. Você diz assim, esses caras já sabem mais, teoricamente. Então, tira eles do código. Pessoas jurídicas corporação, né? São pessoas jurídicas como se fosse o private, só que é de empresa. São sempre obrigados a seguir o código. Tá errado. Corporate estão dispensados também de seguir o código. Tá? Como se fosse o private das empresas. Ou seja, também não precisa seguir o código. É a mesma lógica do private, só que para empresas. Portanto, letra C de casa. Beleza, rapaziada? Com isso, finalizamos aí mais um pré-prova para você. Eu finalizo com essa imagem que eu amo de paixão, né? Todo mundo que me segue sabe, eu sempre falo, saia do cardume, vire tubarão. Tenho isso tatuado no meu braço, tenho no meu celular. Por quê? Porque esse cara chama atenção. Esse cara não é a média. Se você é a média, você tá no cardume. Bilhões de vidas estão aqui. Mas ninguém olha para elas. Você olha só pro tubarão. Você quer ser o quê? Uma vida que todo mundo olha e fala assim, mais um aí? Ou quer ser fora da média? Quem está na média é mediano, medíocre. Não seja mediano. Não seja média. Seja fora do cardume, seja tubarão. Leva isso como filosofia para sua vida. Super beijo. Até semana que vem. Tchau. Fui. Valeu.